Riscos ambientais ou ocupacionais, como queira. Sabemos que, em relação aos riscos ocupacionais, nós temos esses 4 ou 5 grupos, podemos até correlacionar o sexto grupo, sendo eles risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes. Por que não a gente não possa falar também sobre a questão do psicossocial, que está totalmente relacionado também como um fator importante para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho na área da saúde. Então, falando um pouco sobre esses riscos propriamente dito, você já deve ter visto no hospital um mapa de risco com círculos pequeno, médio, grande, considerando cada atividade, pertinente aí os riscos do local de trabalho. Então, sendo eles ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, umidade. Na parte química, né, você tem poeira, algumas exposições a gases no hospital. Na parte biológica, nós vemos diversos tipos de exposição aos agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoário, fungo, parasitas, enfim, são muitos, né, os riscos de exposição, os agentes de exposição do trabalhador em um ambiente hospitalar. Também, como a gente falou agora há pouco, dos riscos ergonômicos, né, físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, postura inadequada, trabalhos em turno, noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade, e sem falar dos riscos de acidente, que são muitos também, né? Às vezes um arranjo físico inadequado, uma máquina sem proteção, ferramentas às vezes inadequadas, máquinas, né, expostas, iluminação, eletricidade, choque, explosão, armazenamento de produto inadequado. Então são riscos aí provenientes da questão da exposição do trabalhador. Nós vemos aqui, por exemplo, o ruído, que às vezes por máquinas numa cirurgia ortopédica. Então, o ruído para esse ambiente também é uma preocupação, porque são pessoas que podem ser afetadas. Se nós fôssemos falar fora desse ambiente, uma serra, numa marcenaria, martelo, furadeira, como esses ambientes são restritos, a exposição muitas vezes fica restrita também, porque os profissionais da segurança do trabalho pouco interagem com esse ambiente. E ali estão profissionais que atuam e estão em exposição a esses riscos. A gente vê também ruído por parte, às vezes, da, da voz das pessoas, tanto paciente como profissionais, que muitas vezes gritam, e os gritos também podem afetar o canal auditivo. Máquinas, equipamentos, instrumentos ruidosos. Eu chamo a sua atenção profissional que está exposto ao ruído, e você que entende dessa parte de audição ou não, sabendo que a perda auditiva, ela é gradativa, ela não demonstra que está ali. Você não percebe a perda auditiva. Então,
A perda auditiva, ela é muitas vezes vista depois de anos da exposição, após a exposição. Ou seja, o trabalhador estava ali exposto, trabalhando, ganhando seu salário e se expôs ao risco, às vezes sem saber. Mas aqui eu coloquei figuras que é fácil você entender se você está interagindo com esse ambiente e deve se proteger, e deve se proteger desse risco. Hoje temos equipamentos, a NR15 vai colocar essa exposição ao ruído, né, com faixas aí de limite, né, de exposição com relação à carga horária, obviamente. Então, acima de 85 decibéis, uma pessoa, a partir de 85 decibéis, alguém exposto 8 horas contínua, já pode ser considerado insalubre. Vi alguém a 86, um pouquinho mais de 85, a 7 horas, 87 decibéis, 6 horas, 88, 5 horas. No silêncio, nós conseguimos captar, às vezes, 40, 50, 60 decibéis. Quando alguém começa a falar próximo de você, chega a 70, 75, até 80, dependendo da voz. É uma preocupação, nós temos que chamar atenção para ações a partir de 80 decibéis. Outro risco ambiental na área hospitalar são irradiações ionizantes, aquela que podem alterar estruturas, como por exemplo o raio-x. Então, você profissional que interage nesse setor, tomar o zelo e os cuidados necessários com os equipamentos de proteção individuais. Também afastamento e barreiras com equipamentos de proteção coletiva, à base de chumbo, e até mesmo o tempo de exposição. Nós notamos que às vezes o profissional ele tem uma carga horária específica de trabalho e acumula em outras empresas, se expondo acima do limite que a NR15 também estabelece. Você tem que compatibilizar, você tem que ver se é compatível essa exposição à sua saúde e também em relação ao valor que você de repente está ganhando, trabalhando em 2, 3 empregos, expondo-se à irradiação. Será que isso é saudável? Será que você realmente está se protegendo adequadamente? Então, são pontos que você tem que considerar como profissional. Sabemos que existem as irradiações não ionizantes, por exemplo, as frequências de rádio, TV, infravermelho, lâmpada, até o sol, né, com a questão do ultravioleta, são também prejudiciais. Mas existe uma preocupação maior ainda com raio-x, raios gama. São alterações em estruturas moles que podem gerar doenças gravíssimas no futuro. Então, hoje você é jovem, você é adulto, não sente os efeitos, mas amanhã ou depois pode pagar um preço muito grande. Ainda dentro do risco físico, nós temos também a parte de temperaturas extremas em câmaras frias. Então, temperaturas abaixo da temperatura do corpo. Atividades que são executadas no interior de câmara fria, nos hospitais, quer seja o pessoal de cozinha, né? Você achou que a gente ia esquecer de você, você que é da cozinha, você que também é especial, importante,
dentro do hospital, fundamental, são exposições que podem afetar o trabalhador, principalmente se você está em ambiente com temperaturas elevadas e acaba sendo afetado por no falta de noção, ou mesmo pela pressa, ou para ver a atividade sendo executada, entrando em ambientes frios. Isso pode afetar muito a sua saúde, né. Pessoal de laboratório, então são ambientes complexos que nós temos que ter o zelo pela nossa saúde. Então note que a 20 graus Celsius o corpo interrompe todas as suas funções devido à diminuição do metabolismo até cessar as atividades do coração e do cérebro, né. Então a menos de 30 o coração quase para e os batimentos caem, estamos falando de temperatura abaixo de zero, obviamente. A 35 graus negativo, início de hipotermia. Então são fatores que eu estou falando que muitas vezes você conhece. 20 graus negativo, 30 graus negativo, 35 graus negativos. Podemos também perceber em ambientes quentes, né, que são fatores que contribuem, agentes que contribuem para a taxa de metabolismo, dependendo do exercício do trabalhador, perda, né, de potencial devido a exercício, movimento repetitivo. E novamente nós queremos dar essa atenção aos profissionais da cozinha, cozinha industrial, forno, fogão, ambiente quente, que você, tendo essa aproximação, gera um risco enorme. A diminuição, né? Temos ambientes diversos, né? Em hospitais que tem a caldeira, cremação, algo do tipo. São ambientes quentes que nós temos que tomar o zelo e a cautela do afastamento do corpo desses ambientes, principalmente a atividade que exerce força, movimentos. Então, as faixas, né, de temperatura normal do corpo, 38, dentro aí dessa faixa normal, que é de 36 a 37,5, né? Quando você é exposto a 38, 39 graus Celsius, né? Estado de febre, sintomas como a queda dos batimentos cardíacos e até mesmo desmaio podem ser detectados. E aí você tem 40 graus Celsius, início, né, de hipertermia. Nessa fase, então, aparecem sintomas como náusea, falta de coordenação, vômito, início de forte desidratação, e a 41 graus Celsius, o metabolismo fica seriamente comprometido ao ponto de alterar as proteínas celulares. E a 42 graus Celsius, a ausência de suor indica desidratação grave e estado de coma. Nessa situação, dificilmente consegue se salvar a vida do indivíduo. Então, você, profissional, que interage com ambientes quentes dentro do hospital, tenha a cautela de se afastar ou mesmo conversar com a gestão para que haja um layout, um arranjo físico que favoreça ventilação, exaustão, né? A gente sabe que dentro de uma cozinha não pode ter, por exemplo, um ar-condicionado, mas um sistema de exaustão que favoreça a circulação e a troca de ar do ambiente é interessante. Ainda dentro dos riscos físicos, a gente percebe ambiente úmido, alagado, encharcado, tanto na limpeza predial, como também no banho a pacientes, né? Então, o uso de equipamentos de proteção individuais é fundamental para a sua proteção.
Falando agora de risco químico, né, é o segundo grupo dentro dos grupos de riscos ocupacionais. São diversos os produtos, né, que são utilizados, produtos químicos, né, então a exposição do trabalhador em laboratório, aplicação de medicamento, pessoal da limpeza predial, que também está exposto a produtos químicos, agentes como poeira, né, névoa, o pessoal, os técnicos aí que fazem aplicação de gesso ou retirada de gesso de trabalhadores. É fundamental o uso de equipamento tanto não somente individuais, mas também coletivos, como ventilação, exaustão, tá? Para proteção respiratória e ocular, e às vezes da, da pele também, né? Dentro ainda dos riscos ambientais, os riscos biológicos, né? Que podemos considerar aí substâncias ou agentes infecciosos que podem causar doenças ou infecções nos trabalhadores. Então a gente identifica aí como bactérias, vírus, fungos, parasitas, né? Protozoários, bacilo, príons, são agentes que estão no ambiente hospitalar. Perceba que um ambiente hospitalar é, portanto, altamente de exposição a agentes biológicos. Os agentes biológicos, portanto, está desde o contato do profissional na recepção até o atendimento dentro de um consultório, um apartamento, uma enfermaria, um ambiente de laboratório, um ambiente de coleta de materiais para exames, até a destinação, né? Coleta de resíduos, destinação de resíduos, coleta, transporte, disposição. O ambiente hospitalar, ele está cheio dessa questão à exposição a agentes biológicos. Então, deve-se ter aí inúmeras estratégias para eliminar esse risco. Se não conseguir eliminar o risco, é interessante que se tenha adequação com equipamentos de proteção coletiva para diminuição. E aí, somando aos equipamentos de proteções individuais, você conseguindo proteger o trabalhador com a pele, os olhos, via oral, né? É interessante que o profissional também tenha noção da sua pele, se ela está totalmente fechada ou aberta com ferimentos, arranhões, né? E possam ser entrada para esses agentes biológicos. A proteção ocular também, então a gente pode perceber aqui nessa, nessa imagem, né? Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui, que está faltando proteção dos olhos para alguns profissionais. E mesmo esses óculos, que são óculos de uso comum, não são óculos de proteção que vai proteger os olhos, né? Então existem óculos de ampla visão próprios com grau que o profissional pode pedir ao hospital confeccionar. Importante falar sobre isso porque é um direito do trabalhador. Ainda sobre riscos biológicos, né?
Então, os seres vivos apresentam características que, em conjunto, os diferenciam dos seres não vivos, né? Ao organizar os organismos de acordo com as semelhanças, podemos agrupá-los em reinos, né? E assim distingui-los uns dos outros. Então, você vê aí os 5 reinos, né? E o ser humano aí sendo um, o reino animal que pode ter contato com algum agente do risco ambiental biológico. Então, as bactérias são, né, os seres mais primitivos do nosso planeta, são organismos unicelulares, né, podendo aí gerar algumas doenças como meningite, tuberculose, a leptospirose, tétano, sífilis. Então, é óbvio que o hospital ele está impregnado desses agentes. Então, é importante intensificar na triagem de pacientes, de clientes, e também segregação, de forma que o atendimento seja segregado, contribuindo também, somatizando com uma boa higienização e limpeza dos ambientes, com maior frequência, com treinamentos específicos, somatizando também com equipamentos de exaustão, ventilação, troca de ar do ambiente. E, por fim, a questão do uso de proteção individual, fundamental, profissional tenha proteção individual. E não só tenha, como entenda e tenha treinamento, entendimento sobre a proteção dos olhos, do ouvido, da cabeça, boca, nariz, pele, mãos, pés. É importantíssimo entender sobre esses riscos, né? Então, às vezes você da limpeza, você da manutenção, você da segurança patrimonial, né? Você da cozinha, da copa, da recepção, tem que ficar atento a esses quesitos também. Se proteger, a sua vida é importante. Ainda sobre o risco biológico, a gente vê então a questão dos vírus, né, que são organismos que não possuem célula, né, ou seja, acelulares, segundo a sua estrutura, formada basicamente por proteína e ácido nucleico. Algumas doenças, né, HIV, AIDS, o herpes, gripe, coronavírus, febre amarela, hepatite, dengue. Então, são estruturas que vão entrar no organismo e muitas vezes camuflados, células saudáveis, sabe que existe uma grande complexidade de você combater, né, um vírus dentro da estrutura que é criada, que é gerada, que pode causar de danos no trabalhador. E você, profissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, novamente eu falo, todos os profissionais da cozinha, da copa, da manutenção, da limpeza, segurança e atendimento de público, se proteja. A gente passou recentemente por uma pandemia, né? E a gente viu a necessidade de se ter proteção. Países orientais já tinham costume e hábito de utilizar proteção respiratória e até ocular, são entradas para esses agentes. O Brasil tomou ciência após nós vermos o índice, né, de sufocamento dos nossos hospitais acima do limite de atendimento. E eu quero aqui agradecer você profissional,
que foi linha de frente, que atendeu a população com respeito, com carinho, com profissionalismo. E até você que perdeu parentes, amigos, fica a nossas considerações e condolências, né, e sentimentos aí pelo seu luto. É fundamental que a proteção ela seja difundida como algo importante. E na pandemia a gente viu a importância do uso dos respiradores. E até de entendimento do alcance do vírus em altura, né? Como seriam as vias de penetrações, enfim. E a gente estende aqui para essa aula, né? Não só parabenizando vocês profissionais pelas ações, mas também o zelo e a preocupação no uso de equipamentos. Eu via em reportagens profissionais aí utilizando muitas máscaras e luvas, mas não deixando de atender. Antes da pandemia, quando nós falávamos sobre proteção respiratória e proteção da pele, dos olhos, muitos nos falavam, né? Não, não consigo usar um óculos, uma máscara. A gente vê um avanço após a pandemia, porque gerou um hábito e gerou uma certa expertise no uso até da máscara. A gente sabe da dificuldade de uso de máscara com óculos. Se não for bem colocada a máscara, o vapor da respiração sobe para os olhos. Pergunte para o profissional qualificado e capacitado da área da segurança a melhor forma de colocação da máscara, porque tem técnicas para que o vapor não suba e não você não perca a visão no seu atendimento. Mas não só proteger boca, nariz, mas proteger os olhos também, as mãos, ou seja, a maior parte possível do seu corpo no atendimento a pacientes. E você da limpeza também. A importância de você se proteger. Ainda em riscos ambientais, nós vamos falar sobre a ergonomia, continuar falando, né? Sobre a ergonomia, estudo científico das relações entre o homem e a máquina, ou o homem e o trabalho, ou o homem e a mobília e ao ambiente, né? Visando aí uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outro interagem. Preocupação com o físico, com o seu físico, a estrutura de articulações, músculo, tendões, nervo, podemos dizer até a parte ocular, porque está dentro da parte da ergonomia uma boa iluminação. A parte física é fundamental. A gente vê aqui nessa figura uma pessoa pegando uma caixa, dobrando o joelho e não a coluna. O normal, então, é a gente dobrar a articulação. Coluna, por mais que ela dê uma flexionada, ela não foi feita para ser articulada, provocando lesões graves, né? E às vezes provocando dores para o resto da vida. Não só essa parte física é importante, mas também a parte organizacional, até mesmo em relação ao horário que você trabalha, o ambiente, a mobília que você tem, a organização das suas atividades, do seu dia, a distribuição de carga horária, a gestão em relação à distribuição de serviços, porque isso pode afetar, inclusive, ao que a gente vai abordar dentro da ergonomia, a parte psíquica e cognitiva, que tudo vai se unir, tanto a cognitiva como a física, como a organizacional,
para gerar doenças ou não, ou prevenir elas. Então, uma boa gestão que respeita os trabalhadores, que desenvolve uma justa organização de horário, de distribuição de serviço, forma de colocação das palavras, respeitabilidade, tudo isso contribui para a saúde do trabalhador, mas o inverso também é importante, o respeito dos subordinados, daqueles que respondem a uma gestão, ter noção de que uma pessoa na gestão também é um ser humano que precisa de respeito, a colocação das palavras, a forma como você se posiciona, às vezes não é o fator de se posicionar contrariamente, mas a forma como isso é colocado. Então nós conhecemos doenças diversas oriundas aí da questão ergonômica, estresse físico, mental, psíquico, síndrome de burnout, síndrome do pânico, crises de ansiedade e até depressão, que são causadas aí, oriundas de agentes que são do cunho ergonômico. Isso tudo é muito importante. Poderíamos falar o dia inteiro sobre isso. Então, você, profissional, que interage com o seu corpo, perceba o seu posicionamento, perceba a força exercida e as técnicas apropriadas com equipamento, ou mesmo pedindo ajuda para outros profissionais, porque você só tem uma coluna. E danificando ela, nós temos relatos aí de que, mesmo com cirurgias, dificilmente você vai ser a mesma pessoa. Nós já temos o fator do envelhecimento, que todos nós estamos envelhecendo. Então a gente tem que envelhecer bem, envelhecer com saúde. Expectativa de vida 60, 70, 80 anos. Se pergunte quantos anos você tem e como você já está, e como você quer chegar daqui a alguns anos. Postura inadequada, movimento repetitivo, fadiga, estresse. É muito do profissional se avaliando, né, você profissional, todos os profissionais. Você que fica em pé o dia inteiro, crie pausas. Você que fica à frente do computador, você que interage com ambientes escuros, às vezes coloque uma luminária, né, às vezes para exames que são feitos, a luz ela vai interferir naquele resultado de exame. Em alguns laboratórios, a iluminação tem que ser baixa. Então, crie técnicas com algumas iluminações pontuais, converse com o setor de segurança do trabalho, com o SEST, IHS, né, para que você tenha eficiência no resultado do seu trabalho, sem perda de saúde. E aí, é claro, a gente chega nesse risco, que é o risco de acidente, né, que é gerado aí, a gente já falou sobre queda de diferente nível, ou queda de mesmo nível, máquinas rotativas, choque elétrico, lesões por esforço repetitivo, levantamento de peso, né? Então, queda de material sobre o trabalhador, líquidos inflamáveis, radioativos, produtos perigosos em geral, que pode prejudicar a saúde do trabalhador, ou mesmo a questão de material jogado que gere queda ou uma cadeira que você venha a cair, que a maioria ou todos, né, interagimos com cadeiras ergonômicas e tem roda, a própria roda pode gerar um risco se você não estiver atento, não souber usar a regulagem correta da cadeira, né.
como eu falei, são assuntos que poderíamos falar o dia inteiro. Cabe ser um start para você tomar o seu zelo, né, tomar cautela no seu trabalho. Então, fatores que influenciam, né, tudo isso é o tempo de exposição que você fica em cada risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidente, quanto tempo você se expõe a isso. Também a questão da sensibilidade individual, cada corpo tem um fator. De repente você não sente ainda os reflexos dessa exposição hoje, mas amanhã é interessante perceber que, como eu falei, a gente está a cada dia envelhecendo, né. Como? Que velhinhos nós queremos ser? Essa é a grande pergunta. Qual a natureza do risco? Qual a concentração? Qual a intensidade, né, em relação a agentes físicos, né, a radiação ionizante, a concentração do produto químico, né, a natureza de um risco específico que pode gerar o choque, explosão, queimadura, corte. Esses são os fatores que vão influenciar. O organismo, então, nós sabemos, né, as entradas respiratória, cutânea, digestória, ocular.